Olá, bom dia, bom dia. Agora já estamos prontos para começar a nossa live. Livre-se do estresse de colocar a placa e o paciente sumir, tá? Este é o desafio de hoje. Vamos ver se é possível, vamos ver por quê, vamos entender estes aspectos. Falando justamente das placas, principalmente quando relacionadas a DTM ou eventualmente a bruxismo, né? Nós temos uma jornada com o nosso paciente, como sempre, né? Uma jornada, né, que ele chega para nós com alguma dor, com alguma complicação, com algumas situações que ele quer resolver. Só que nesta jornada que nós temos que tratar ele, no caso de placas, encontramos alguns obstáculos. O paciente que não aceita a placa ou que não consegue usar a placa, tá? O paciente que não consegue utilizar a placa, não se acostuma à placa, tá? Enfim, o paciente, este é o problema principal de hoje, que não volta à consulta de controle. Paciente que some, né, do tratamento. Ok, me coloquem se está tudo bom. O som, outra vez tivemos um pequeno problema de som, acho que hoje está resolvido, testei uma 2 vezes antes, né? Ok, então, estas problemáticas que nós estamos vendo aqui, tá? Elas são problemáticas que também vão gerar outras questões, o aspecto financeiro. Por quê? Um paciente que não aceita a placa, tá? Nós não vamos faturar o valor da placa, certo? É um valor que normalmente circula entre os 300 e os 500 reais, tá? É um valor que nós não temos como faturar. O paciente que não está disposto a se tratar, o paciente que não entendeu o que fazer, né? E aí, o paciente que não usa a placa, aqui às vezes ele vem, reclama e quer de volta o dinheiro. Já ouvi destas situações, é normal. Se você não gosta de um atendimento, se você não gosta de um produto, você tem todo o direito de reclamar de volta o seu dinheiro. Então, o paciente que eventualmente não se adapta ou não consegue usar a placa, ele tem esta problemática. E aí tem uma outra questão, o paciente que simplesmente não usa, tá? Ele nem testou a placa, nem botou ali quando foi entregue para ele, mas some, né? Não sabemos nada, ele nem começou a utilizar a placa. E aí tem o paciente que não volta à consulta de controle. Aqui é uma situação que nós temos que pensar, né, que comercialmente temos vários aspectos. Podemos criar um pacote de atendimentos de controles, ou se o paciente, eu já ouvi falar desta situação, né, de clientes que marcam a consulta de controle, o paciente não vem, não estava já pré-paga, ele some, desaparece desta situação aí, e aí nós vamos ter uma falta de faturamento de R$ 200 por consulta, então vamos supor 4, 6 ou 8 consultas ali, né? Temos que multiplicar tudo isso, afeta o faturamento, né, da clínica do consultório, e mais, estas pedras, estes obstáculos podem também impedir as indicações de novos pacientes, tá? Então, temos aqui uma série de problemáticas que vão se refletir depois no resultado da clínica, né? Ok. Então, normalmente nós precisamos ajustar a placa, né? O ajuste da placa é fundamental, uma placa bem confeccionada, né? Mesmo que monte na articuladora, etc. Normalmente, quando botamos na boca do paciente, o paciente vai ter um elemento que não está acostumado a utilizar, temos que ajustar, temos que conferir como é que ela está, e aí passamos sempre nesta fase aqui de controle de ajuste da placa, tá? Que é uma coisa importante. Não podemos esquecer deste triângulo, músculos, dentes e articulação. E aqui
quem manda são eles, os músculos. Os músculos mandam, os dentes mandam a articulação, os músculos que mandam nesse triângulo aqui, e eles estão envolvidos com a resposta daquela placa. É uma troca, tá? É uma troca, músculos, placa. Na verdade, o objetivo da placa, qual é que é? Condicionar o trabalho dos músculos. Só que eles trabalham também. Eles vão condicionar a placa. É um confronto aqui de forças, tá? Ok. Aí agora eu vou apresentar para vocês um caso de um nosso querido cliente, que é o Otávio Sartori Dutra, aqui de Porto Alegre. A clínica dele fica bem perto aqui da Kinetec, tá? A Sedoff Odontologia. Recomendo acompanhar o trabalho deles no Instagram, um trabalho muito bacana que eles fazem. Ele tem a paixão também do esporte, ele faz também dispositivos intraoclusais para esporte muito bacana. Além disso, né, o Otávio é um excelente ortopédico, né? Ele tem especialidade em ortopedia funcional dos maxilares, tá? Com interesse na prevenção das oclusopatias e promoção de equilíbrio dinâmico estomatognático de forma integrada. É um trabalho muito bacana que faz o Otávio e a Fernanda, tá? Eu recomendo vocês acompanharem o trabalho da Sedoff. E aí ele, em um dos webinários exclusivos que nós fazemos com os nossos clientes, apresentou um assunto muito bacana sobre um caso que ele teve. Um paciente com uma queixa de desconforto relacionado a dentes na mordida, tá? E um paciente que tem um bruxismo, né? Ele tem o ranger dos dentes à noite. Pacientes acompanhado desde a infância, tá? Que realizou um tratamento ortopédico funcional para distoclusão por retorniatismo mandibular. Então, ele apresenta que quando este paciente era criança, todo o trabalho que eles realizaram, tá? E aí chega para ele o paciente já aos 19 anos com outras problemáticas, tá? A gente enxerga aqui um pouquinho a mordida de quando ele é criança e a mordida de hoje, tá? Uma oclusão que já apresenta, de qualquer forma, umas situações de oclusão, né, que chamam a bastante atenção. E aí, sendo que ele estava com desconforto e tinha um bruxismo noturno, o Otávio, né, depois da anamnese e do diagnóstico, eles fazem um diagnóstico muito criterioso sobre os pacientes, tá? Passam a avaliar como é que está a oclusão, a mordida deste paciente aqui, tá? Realizam um teste e conferem que o paciente está realmente com uma oclusão pouco funcional. 72 é a pontuação da função da oclusão deste paciente. O paciente no vermelho chama atenção. Tem várias coisas que não estão funcionando aqui. O que nós vimos de alteração muito significativa? Um desvio anterior para o lado esquerdo muito evidente, tá? E um baricentro em posterior e uma bela de uma torção, tá? Assimetria com dominância do lado esquerdo. E aí a gente enxerga aqui masseteres trabalhando muito, temporais trabalhando pouco, o temporal esquerdo trabalhando em excesso respeito ao direito, tá? E aí eles passam a confeccionar uma placa estabilizadora, tá? No arco maxilar, justamente para estabilizar esta oclusão e tentar minimizar os sintomas que este paciente tem. Realizam a placa e ajustam a placa, tá? Guiados pelo títano. O interessante é ver como deixam uma placa bem estabilizada, com um 92 de funcionalidade extraordinário, tá? Na placa ajustada muito bem, todos os indicadores dentro do normal. Chama eventualmente atenção este vermelhinho aqui do baricentro em posterior, mas 0,53 a diferença para o normal. É muito, muito bom, é muito bem estabilizado, tá?
com um belo trabalho, né, mais harmonioso aqui dos músculos, já aquela diferença entre os temporais foi organizado. Então, uma placa muito, muito bem estruturada. Aí acontece uma situação. O paciente volta para um controle depois de 3 meses e a placa tinha se deformado, tá? Bom, gente, aqui não temos como obviar esta situação aqui. A placa vai ser submetida a um trabalho, tá? Vai ser submetida a forças dos músculos, né, deste nosso triângulo, né? E daí é um material que, mesmo que rígido, ele vai deformar. Tá? Os músculos são como água, né? Uma gota que vai, ele vai fazer alguma coisa um dia. Então, a placa, após 3 meses, não está mais equilibrada com aquele 92% que eles entregaram para ele, mas ela deformou. Deformou, deixando em amarelo, com 75%, tá? E com vários indicadores fora do esperado. O Otávio, novamente interveniu e ajustou a placa novamente, deixando novamente a placa bem equilibrada, tá? Uma placa em 87, um pouco mais de trabalho de temporais aqui, tá? Mas uma placa finalmente equilibrada novamente, quando antes estava toda desviada para a direita, né? Com excesso anterior e torção, muitos parâmetros bastante alterados, né? Ok, aí o Otávio chega a uma conclusão bem importante, que depois foi discutida também no webinar junto ao outro colega, que é o Matheus Sgobi Casal, que salientou que ele faz um controle bastante apertado da condição das placas, né? Por quê? Porque a placa estabilizadora é um dispositivo rígido usado sobre os dentes de um arco. Sua superfície em contato com o arco dental oposto altera a posição mandibular e o padrão de contatos dos dentes. Perfeito. E o que ele salienta, tá? Que o Titan é fundamental como ferramenta auxiliar na avaliação inicial, na escolha do dispositivo intraoclusal ortopédico, na testagem do dispositivo no momento da instalação e em comparativo de evolução do tratamento e nas sessões de controles de ajustes. Então, Titan aumenta a segurança para o profissional, porque realmente, quando vocês vão conferir os contatos daquela placa, que resposta neuromuscular ela está dando, tá? Eu quero perguntar para vocês esta questão aqui, né? Nós estamos colocando uma placa para condicionar os músculos. Quanto estamos condicionando eles? Como estamos deixando eles trabalhar? Né? Então, se a placa tem aquela finalidade ali, mas não temos uma medida disso, temos certeza do resultado que estamos entregando para este paciente? Um tempo atrás, quando comecei a trabalhar com o Titan, a Valeria Ferrara, minha colega italiana, especialista do Titan, me apresentou uma literatura bacana que estou procurando, não encontro mais, que estava apresentando que 75% dos pacientes nos Estados Unidos, sobre uma pesquisa que foi realizada com um N não gigantesco, mas relevante, 75% estavam extremamente insatisfeitos do utilizo da placa. Por quê? Porque a placa deforma. A placa deforma, ela eventualmente, nós já vimos inúmeros casos disso, né? A placa deforma e a placa, uma vez deformada, eventualmente, ao invés de beneficiar o paciente, pode prejudicar o paciente. Tá? Eu realmente tenho visto inúmeros casos disso. Eu apresentei uma aqui agora, posso apresentar bem mais, né? E aí, quando nós temos esta situação aqui, nós temos que ter na cabeça esta situação. Nós temos que condicionar os músculos. Posso medir ele? O paciente não sabe disso. Ele confia em nós, mas se ele não sente um resultado, se ele não está entendendo o que está acontecendo, eventualmente ele se desengaja do tratamento. É bem provável, tá?
Aí, voltando lá na nossa apresentação, né? Aqui tem duas referências de literatura bem interessantes que o Otávio colocou. Se vocês querem tirar um print disso, fiquem à vontade, ou só pedir para eu repassar, tá? E aí, agora, vamos ver uma frase importantíssima para vocês ficar na cabeça, né? Todos os terapeutas têm que ter esta coisa na cabeça. É uma frase de um autor, inclusive de um filme, John Green, que ele fala: este é o problema da dor. Ela precisa ser sentida. Então, no momento que nós minimizamos a dor do paciente, os sintomas do paciente, tá? Reduzimos um pouco, mesmo que seja um pouco que reduzimos os sintomas utilizando a placa, né? Ele se esquece da dor. Se ele não pegou o hábito de utilizar a placa, foi. Tá? Este é um grande problema. Assim que o paciente começa a sentir menos dor, esquece. É normal. Nós, seres humanos, somos feitos para esquecer da dor, né? Pensa só, as mulheres, depois, né, que nascem os filhos, vão esquecer daquela dor enorme que elas passaram durante, né, o parto, né, durante a gravidez, etc. Então, esse daqui, né, tem que ficar na cabeça, tá? O paciente vai esquecer de nós assim que some a dor, tá? Bom, e aí, na nossa jornada, que nós já comentamos, onde temos esses obstáculos, né? O paciente que não aceita a placa, o paciente que não usa a placa, o paciente que não volta para a consulta de controle, tá? Nós temos estas problemáticas, tá? Assim que os sintomas sumir, o paciente vai sumir, né? O que fazer? Ok. Nós sabemos que o problema eventualmente não está resolvido, ou que precisa ter depois uma continuidade, ou que precisa ser finalizado o procedimento do tratamento, mesmo que os sintomas estão mais leves, né? Então, nós temos que achar uma maneira de engajar o paciente a entender, né, que a questão é mais importante do que ele acha, né? E aí, né, esses três problemas aqui, vamos ver algumas sugestões que nós podemos pensar em engajar o paciente. Ok, a primeira questão é na primeira consulta. Apresentar um PowerPoint com 4, 6 slides. Rápido. Realmente tem que ser 2 minutos, 3 minutos. Não precisa de 20 minutos, mas nós temos que ter esta questão aqui. Onde apresentamos os problemas da patologia que ele está, tá? Apresentamos a solução, como nós trabalhamos para resolver isso, detalhar um pouquinho também os procedimentos, o diagnóstico que vai ser feito para apresentar, né, na solução. E aí que vem a parte importante, implicar se não fazer o que pode acontecer. Ou seja, se tu não dá continuidade, pode acontecer esta problemática. Podemos ter problemas que depois precisam de intervenção cirúrgica, podemos ter problemas que depois vão gerar fraturas, vamos supor, um paciente com prótese, né? Então, nós temos que apesantir, deixar mais pesados as problemáticas também no aspecto financeiro e de tempo do paciente. Ele tem que entender que agora ele está em uma fase que nós podemos eventualmente ajudar ele a não ter depois problemas financeiros, porque vai ter um custo diferente depois da situação de tempo e de dor. Então, nós temos que montar 4 ou 5 slides, problema, solução, o procedimento, né, como funciona a nossa solução, diagnóstico, tratamento e acompanhamento, tá? E implicar se não fazer o que vai acontecer. E aí, com o Titan, nós temos uma ferramenta extraordinária para dar um diagnóstico funcional objetivo.
tá? O paciente aqui, nós explicamos para ele a disfunção que eventualmente ele tem da parte oclusal, porque problemas de DTM não é sempre isso, mas também, né, vamos medir depois, se fazemos a placa, como é que ela está. E aí nós ali podemos comprovar para ele objetivamente isso. E vem aquela sacada importante, né? Quando nós colocamos uma placa para o paciente, nós temos que explicar isso para ele. A placa vai deformar. É como um carro que tu usa e os pneus vão murchando. E tu, uma vez por mês, tem que medir e conferir quanto é a pressão que tu tem nos pneus para balancear os pneus. Senão o carro depois não tem aquela estabilidade, vai gastar mais os pneus, né? Vai ter problemas se tu não calibrar aquele pneus ali. Eu aqui tenho um instrumento para fazer esta medição e calibrar a tua placa todas as vezes. E o controle tem que ser feito nestes prazos, porque a placa vai deformando. Tá? Então, nós temos a possibilidade de ter um diagnóstico funcional objetivo para reforçar a nossa conduta terapêutica e não só a conduta terapêutica, reforçar também a única capacidade que nós temos de ter realmente em controle aquela placa ali, tá? Se vocês têm Titan, vocês têm que apresentar para ele se ele não vem casos que deformaram na placa. Se tu não vem, a placa vai deformar e tu pode ter depois uma placa que, ao invés de te beneficiar, pode gerar um problema. Mas eu aqui tenho controle para deixar a placa sempre perfeitamente equilibrada para a tua boca, tá? Então, isto é um instrumento que dá para vocês um poder objetivo de conversar com o paciente de forma assertiva. E aí, depois, para estimular o acompanhamento, temos que fazer alguma estratégia que já comentamos em uma live que fizemos um tempo atrás, agendar as consultas de controle imediatamente, eventualmente eu recomendo também fazer o pacote de tratamento, tá? Lembrar as consultas de controle um dia antes, sempre, ter uma ferramenta de lembrete, ter um CRM, ter alguma coisa, um software que permita, né, eventualmente, à secretária de fazer este conferimento, de dar, né, a lembrar as consultas um dia antes para o paciente, e depois quantificar a funcionalidade da placa todas as consultas. Se vocês não têm Titan, é mais complexo, mas de qualquer forma, vocês têm que analisar aquela placa e ver como ela funciona. Se vocês têm Titan, a ferramenta vai ajudar vocês a ter uma comunicação bem assertiva para dar aquele acompanhamento ao paciente e ele estar engajado o mais possível para ver a consulta de controle. Vai funcionar 100%? Não sei. Se não fazer, o resultado vai ser igual ao que vocês têm. Se vocês têm estas ferramentas, têm estas situações, aí mudamos o jogo, sem dúvida o resultado vai mudar, tá? Então, estas são as minhas recomendações. Preparem uma bela apresentação, 4 ou 5 slides, tá? Problema, solução, procedimento e implicação. E depois estimular o acompanhamento com o Titan. Vocês vão ter também um diagnóstico funcional objetivo para dar força a esta conversa com o paciente.